empresarial, o silêncio também faz as suas vítimas. E, na verdade, o silêncio ele é a matéria-prima da crise empresarial. O silêncio, muitas vezes, ele aparece, a sua roupagem, a sua embalagem, como se fosse um consenso. Ele parece como se fosse uma estabilidade. Na verdade, não. Na verdade, há um conflito ali não trabalhado, há um conflito ali não resgatado, que poderia até ensejar respostas positivas, mas como isso é abafado, na verdade, os erros vão se sucedendo, os erros vão crescendo. E na medida que isso acontece, quanto mais o silêncio permanece, e os erros crescem silenciados, os erros crescem silenciados, isso acaba explodindo numa crise. Então, mais do que vamos dizer assim, erros, vamos dizer assim, o que leva uma empresa a uma crise é o silêncio. É o silêncio frente ao erro. Porque errar, como se diz, é humano. Todo, né, isso pode acontecer nas empresas, nos processos das empresas, mas o silêncio frente ao erro e a persistência desse silêncio é que acaba gerando uma crise que pode ter proporções muito, muito, muito grandes. Né? Porque, assim, a gente tem que entender que as melhores decisões, elas não nascem dos consensos. As melhores decisões, elas nascem desses conflitos bem administrados, bem estruturados. É daí que nascem as grandes soluções. Porque quando você tem um conflito, você percebe opiniões divergentes, você percebe lados diferentes de uma questão, o que você faz? Você consegue enxergar diferentes nuances, você consegue identificar diferentes ameaças, se precaver contra esses riscos e assim implementar decisões muito mais calcadas numa realidade efetiva e não numa realidade de um consenso encenado. O que nós assistimos nas organizações, muitas vezes, são esses consensos encenados. Parece tudo bem, parece que está tudo ok, se coloca muita coisa debaixo do tapete, e, na verdade, o que nós estamos escondendo é uma crise em potencial. Nós temos um caso bastante emblemático de uma grande empresa, uma empresa assim que sempre é considerada de alta qualidade, uma empresa alemã, a Volkswagen. A Volkswagen, por exemplo, acabou sendo apanhada num processo aí de adulteração dos seus testes de emissões dos seus motores de CO2, dos seus motores dos automóveis, que acabou levando a Volkswagen para uma das maiores crises da sua história. E o que é engraçado, por exemplo, quando as pessoas fizeram a análise dessa crise, quando isso aconteceu, foi descoberto, se descobriu que há muitos e muitos anos a Volkswagen já estava fazendo isso, já estava adulterando os seus testes de emissões de CO2 dos motores. Havia um conhecimento do corpo técnico, do corpo dos funcionários, até de lideranças, mas isso era abafado. Por quê? Porque, muito provavelmente, o custo do dissenso, o custo de apontar o erro, era muito maior do que a reparação. Então se criou essa cultura do silêncio, se criou o quê? Esse consenso encenado de que estava tudo bem e que talvez uma solução mágica um dia iria resolver a questão. Claro que não, porque se você continua falsificando a mesma, uma hora você vai ser pego, é natural. E quanto mais tempo você dá para isso, maiores as chances de que isso venha a ocorrer. E foi o que aconteceu na Volkswagen. Quase levou a Volkswagen a ter uma das maiores multas da sua história, teve a sua credibilidade muito abalada num dos seus principais mercados, mercados norte-americanos, ou seja, a Volkswagen tinha uma situação muito ruim. Mas ainda assim, a Volkswagen se saiu melhor que outras empresas, na mesma situação e com o mesmo tipo de consensos encenados, como que aconteceu com a grande empresa de energia, uma das maiores empresas de energia da história dos Estados Unidos, a Enron, nos anos 90, quando a Enron decidiu maquiar os seus resultados, maquiar a sua contabilidade para mostrar que o seu desempenho era muito mais eficaz do que realmente ele era. Isso teve beneplácito até de firmas de consultoria, de auditoria, na verdade, a Arthur Andersen, no caso. E esse consenso encenado acabou fazendo com que, uma hora, esses números fossem descobertos, e na hora que eles foram descobertos, a Enron caiu como um castelo de cartas. Caiu como um castelo de cartas. E não só a Enron, mas também a Arthur Andersen. Ou seja, você tinha uma das maiores empresas de auditoria do mundo e uma das maiores empresas de energia do mundo que, do dia para a noite, foram à falência por conta desse silêncio, desse consenso encenado em torno de que estava tudo bem e que, na verdade, você tinha que reparar. As empresas, né, o problema das empresas, para vencer esse silêncio, só existe uma maneira para essa, é o feedback, é você ter sistemas de feedback que realmente desafiam o status quo.
Se as empresas não têm esses sistemas de feedback que desafiam o status quo, elas acabam fazendo com que, no decorrer do tempo, esses erros silenciados se transformem em crises. E aí geram algumas outras afirmações mentirosas, do tipo: as crises ocorrem por falta de informação. Nós podemos ver que, tanto no caso da Volkswagen como no caso da Enron, na verdade, o problema não foi a falta de informação. Informação havia, havia muitos funcionários, lideranças e técnicos que conheciam e muitos problemas. O problema é que a informação não circulava, a informação não era levada a sério, a informação não emplacava como um recurso para servir de correção do sistema, de ajuste no sistema. Né? Então, esse foi o verdadeiro problema. E outra mentira é de que o silêncio é neutro. O silêncio, né, eu silenciei, estou neutro. Na verdade, não. O silêncio ele é uma escolha estratégica. Quando a Arthur Andersen silenciou sobre os resultados da Enron, ela estava fazendo uma escolha deliberada pela mentira, achando que, num determinado momento, esses resultados iriam se ajustar à realidade por um pensamento mágico. A mesma coisa a Volkswagen. Os funcionários acreditavam que, em algum momento, o motor não ia mais fazer as emissões equivocadas de CO2 que eles faziam durante anos, e eles estavam adulterando, como se isso fosse uma solução mágica que pudesse resolver os problemas. Não resolve, e, na verdade, acaba gerando todas essas questões, e as empresas precisam sair dessa cultura, a cultura de que o silêncio ele é a manifestação de um consenso, de uma estabilidade, que na verdade não é. Né? Na verdade, é uma falsa estabilidade que mascara muitas vezes uma crise potencial que pode até comprometer a empresa como um todo, a vida da empresa como um todo. E quais são as armaduras, né, comunicativas que a gente pode fazer para enfrentar essas questões? A gente tem que ter sistemas de alertas, né? Tem que ter sistemas de alertas, né, para fazer com que a liderança, né, que as lideranças possam atuar efetivamente nessas questões, que os funcionários sejam premiados em reconhecer os problemas e que as lideranças sejam premiadas em corrigir os problemas. Nós temos que ter processos que não sejam opacos, processos que sejam transparentes, de maneira que pessoas de outras áreas possam entrar e corrigir os processos. Nós temos que ter canais protegidos para manifestar denúncias. Então, esse tipo de sistema de feedback são os alarmes que podem evitar que a espiral do silêncio, esse fenômeno identificado pela grande cientista da comunicação, Elizabeth Neumann, ainda em 1972, possa causar terríveis crises no ambiente empresarial. A verdade